A fase regional da 45ª Ciranda Cultural de Prendas e 27º Entreveiro de Peões elegeu os novos representantes de cada uma das 30 regiões tradicionalistas do estado. O concurso ocorreu nesse final de semana em todas as regiões do Rio Grande do Sul. Em Santa Maria, o concurso da 13ª Região Tradicionalista ocorreu no Departamento de Tradições Gaúchas, DTG, do Avenida Tênis Clube, e o resultado oficial foi divulgado já na madrugada desse domingo. Agora eu vou conversar com o primeiro peão farroupilha da região, Tiago Rodrigues, representante do Centro de Pesquisas Folclóricas Piá do Sul, e que terá a missão, Tiago, de representar a nossa região no concurso estadual em abril do ano que vem, na cidade de Marau. Boa tarde, Tiago. Boa tarde. E aí, como é que foi chegar a esta condição de primeiro peão farroupilha? Foi uma conquista de vários fatores, né? Porque já é a terceira vez que eu tento concorrer, né? E essa foi a primeira vez que eu consigo o primeiro lugar. Na primeira vez que eu concorri, eu consegui o Guri Destaque Campeiro. E daí, devido à idade, eu tive que subir uma categoria. E agora, sendo peão, eu tive a honra de conseguir ficar em primeiro e poder representar a minha entidade, o Centro de Pesquisas Folclóricas Piá do Sul, na cidade de Marau, ano que vem. Ano que vem vai ser em Marau. E quais foram os principais desafios, quais foram as provas a que tu te submetestes para chegar a essa condição de primeiro peão farroupilha? Basicamente o concurso ele pode ser dividido em 3 etapas, que é a campeira, que ocorre uma semana antes da prova artística, a artística e a escrita. E daí a dificuldade eu acho que seria tu conseguir conciliar as 3, porque o primeiro consegue ter uma boa nota nas 3 categorias, não se destacando em uma e ficando mais fraco em outras. Tem que ter um equilíbrio. Tem que conseguir manter uma nota alta em todas. Campeira, artística e a escrita. E a escrita. E na qual tu te desses melhor? Qual é que tu tem mais afinidade, digamos assim? Eu acho que para mim é a campeira, né? Campeira? Porque meu pai ele é membro do grupo de cavalgadas da 13ª Região Tradicionalista e ele foi meu professor. Então, desde pequeno eu já andava a cavalo e para mim eu acho que é mais fácil, porque eu já entendo mais o contexto e também fica mais fácil, porque dentro de casa ele já me ensina as coisas. Já na escrita, né, são um monte de livros que tem que estudar e a artística é mais uma questão de momento, né? E na prova artística, qual é a tarefa que é dada para os candidatos, Tiago? Na artística, que foi esse sábado, ela é dividida. Primeiro tem a prova oral, que é sorteado um tema aleatório sobre o movimento e o candidato deve falar sobre ele. Depois tem a declamação, que é um quesito obrigatório, e daí tem uma prova que tu pode escolher, que no caso que eu escolhi tocar violão, mas poderia ser cantar, trovar ou compor poesia. E aí tem a dança, que tem a dança tradicionalista, que no caso eu dancei o Tatu com Volta no Meio, e uma dança de salão, que é as danças normal de baile, né? A gente dança, que no caso eu dancei uma valsa. E sobre sobre uma obra que vocês devem falar, sobre um tema? E esse tema, vocês já têm eles elencados? Tem ali uma relação de temas para que aconteça essa escolha na hora ali? Na prova oral, basicamente não tem como saber quais são os temas que vão estar, mas geralmente são os temas atuais, como por exemplo o meu tema foi... Exatamente, qual foi o teu tema? O meu foi a importância da Carta de Princípios na atualidade. Importância da Carta de Princípios na atualidade, que é uma questão sempre bastante discutida no meio tradicionalista, não é, Tiago? Sim, sim. Porque a nossa Carta de Princípios é o documento magma do gaúcho. E no início ela foi um pouco recusada pelo povo, porque o gaúcho tinha aquela mentalidade que ninguém vai mandar nele, né? Porque o gaúcho era meio chucro antigamente. Mas depois dela ser interpretada e entendida, o gaúcho começou a ver que ela não ia obrigar ele a fazer as coisas, mas sim o orientar.
E foi isso que eu falei, eu destaquei isso e contei um pouco da história dela, né? Porque ela foi escrita no 7º Congresso, que foi a primeira vez que ela foi mostrada, mas foi aprovada no 8º, e ela foi escrita pelo Glauco Saraiva. Bom, essa Carta de Princípios é uma espécie de 10 mandamentos para o movimento tradicionalista, né? E são quantos princípios que compõem, que integram, que constituem a nossa Carta de Princípios? Ela tem um monte de princípios, né? E são bastante, e até para facilitar, em Santa Maria eles dividiram ela. Que dividiram ela em ético, cívico, cultural, estrutural e filosófico, né? Que daí ficava um jeito mais fácil da pessoa poder estudar ela. E ela foi feita não só para também nos mostrar o meio em volta, mas também o nosso interior, né? Para o nosso pensamento, de ajudar os outros e entender o próximo, não só nós. E quando fizesse a abordagem desse tema, que é extremamente interessante, porque é o princípio de tudo, tá? A Carta de Princípio, ela encerra aquilo que norteia a ação, a atuação, né, do gaúcho de uma forma geral e orienta, né, regulamenta as ações do próprio movimento tradicionalista do gaúcho. Quando fizesse a abordagem desse tema, foi uma abordagem pela informação que a carta contém? Colocaste também a tua opinião sobre a Carta de Princípios? Como é que foi? No início eu botei bastante a informação dela, né? Mostrando a história dela, as divisões que ela foi feita. E no final eu botei um pouco da minha opinião, né, sobre ela. Que é que eu acho que ela deve ser valorizada por todos, né? Porque no mínimo, todos os tradicionalistas a conhecem, no mínimo só. Podem não saber de cor todos os artigos dela, mas no mínimo sabem que ela existe. E não só nós do povo gaúcho, outros povos também a conhecem. Como, por exemplo, no primeiro artigo dela, diz que o gaúcho deve ajudar o Estado a resolver os problemas do bem coletivo. Então, não podemos só nos preocupar com o que acontece com o povo gaúcho, mas sim com outros povos, os problemas e tentar achar uma solução que ajude os dois. Vejam só, eu puxei um pouco, né, pelo Tiago a respeito desse tema, até porque ele foi sorteado para exatamente fazer uma abordagem desse tema, porque aí está uma síntese, né, daquilo que não apenas foi proposto, mas que é um instrumento que baliza a ação, a atuação do movimento e que não está restrito ao movimento, né? Então, quando muitas vezes se diz o movimento tradicionalista gaúcho é uma coisa do passado, é uma coisa fechada, muito antes pelo contrário. Ele está se revelando cada vez mais atual. Se a gente pegar e aprofundar mais a Carta de Princípios, né, que o Tiago conhece de cor e salteado, nós vamos ver muitas questões que poderiam ser melhor resolvidas à luz desses princípios. Estou falando de hoje, estou falando de presente, estou falando de atualidade. Vai além do movimento gaúcho, também como destacou o Tiago, a partir do seu primeiro princípio por aí fora. E aí nós falaríamos muito tempo, né, sobre a Carta de Princípios. Prova prática, qual foi a tua tarefa? Na artística? Campeira, artística e a escrita. Na campeira, qual foi a tua tarefa? Na campeira, elas são 4 provas. Né? Uma prova a cavalo, uma a pé, uma sorteada também. E daí, na cavalo, né? Antes tem que encilhar, que seria também outra prova, a 4ª, mas eles consideram uma junta. Então, na cavalo, tu poderia escolher entre laçar, pedalar ou prova de rédea, que foi a que eu escolhi. Que seria tu ter um circuito e tu tem que comandar o cavalo pelo circuito. E tu pode realizar ela no trote ou no galope. Não podemos fazer no passo, né? Senão seria muito fácil. E anteriormente tem que encilhar o cavalo, mostrar todas as partes da encilha e explicar para os jurados para eles entenderem. Na sorteada são 4 provas, que é emalar o poncho, fazer chimarrão, charquear ou assar churrasco, que é sorteado um dia anterior. E tu tem que mostrar que tu sabe fazer e explicar. Porque nessas provas eles cobram muito a explicação. Não somente a prática, né? Porque a prática, todo mundo sabe fazer um chimarrão. Né?
Até por ali, né? Até por ali, né? Só que o que eles querem é que tu saiba a história, por quê, aquelas coisas, que é o diferencial, né? Uhum. E a outra prova que é a pé, que também é escolhida pelo concorrente, que no caso eu escolhi trançar o couro, fazer uma trança, mas poderia ser cortar a crina do cavalo, entre outras. Uhum. Pois é, vejam só, né? Estou exigindo bastante do Thiago, que saiu agora de uma prova, aí deve ter pensado, bom, agora eu vou dar uma relaxada. Aí chega aqui é outra sabatina, né, Thiago? Pergunta para cá e pergunta para lá. É tudo isso para dar uma ideia aos nossos telespectadores da importância desse movimento, do envolvimento, né, de jovens desta faixa etária. Quantos anos tu tens, Thiago? 17. 17 anos, com esse conteúdo, com esta bagagem que já traz e com esse comprometimento com a nossa história e com os princípios do movimento tradicionalista gaúcho. Muito interessante. E agora, como primeiro peão farroupilha da região, além de disputar o concurso estadual, quando é que vai? O concurso estadual o ano que vem, né? Na cidade de Marau. Sim. Até lá, quais serão os encargos que esse cargo traz para ti? Tem um monte, né? Porque outra, que seria não uma prova, mas um quesito de obrigatório, é que o concorrente tem que ter no mínimo uma quantia de participação em eventos durante o ano e ter feito alguns eventos. Então, durante o ano, basicamente, o concorrente tem que ir nos eventos, ir em entidades, visitá-las, fazer eventos. E também tem alguns compromissos, por exemplo, no Enarte, tem a Mostra Folclórica do Enarte, que deve ser apresentada por cada região. Tem o Tia Encontro Estadual, que ano passado teve o tema sobre os nossos colonizadores, né? Cada região tinha que falar sobre quem a colonizou, os principais colonizadores, e mostrar uma dança típica. E durante o ano é isso, fora toda a preparação que tem que ter de novo para o concurso. Porque é um nível de dificuldade maior agora. Certo, claro. E tu passas a ser o representante aqui da 13ª região tradicionalista, né? Para Santa Maria e para todos os municípios que fazem parte da 13ª. Sim. O nó do lenço também faz parte, entra também como eventual tarefa, exigência durante um concurso como esse que tu participaste ou não? Ele pode ser. Porque o participante também, nesse relatório, né, que consta os eventos, ele tem que criar algumas oficinas. Que seriam uns workshops, como dizem. Que no caso poderia ser de ensinar a fazer o chimarrão, ou ensinar nós de lenços, mostrar até os nomes das encilhas. Que isso seria para ensinar as coisas para o público. O que é mais difícil, fazer chimarrão ou fazer o nó do lenço? Eu acho mais difícil o chimarrão. Mas tem gente que acha não, porque... Então eu posso te perguntar um pouco mais sobre esse nó aqui que está me chamando a atenção. Dá para dar uma focadinha especial aqui, só, Ademir? Esse nó aqui do Thiago está me chamando bastante a atenção. Queria que tu explicasse para os telespectadores, né? Não como se faz, porque aí tu ia ter que desmanchar o nó, mas qual é o significado desse tipo de nó? Esse aqui é o nó Soledade, né? Ele foi bastante usado também na Revolução Farroupilha. Aí, ó, tá lá, tá aparecendo bem, ó. É o nó Soledade o nome dele. Nó Soledade? Ele foi usado bastante na Revolução Farroupilha, porque, por exemplo, alguns outros nós, se tu puxasse assim, ele fechava e podia enforcar. Esse não, se tu puxar, ele só aperta. Certo. Porque na guerra, né? Qualquer coisa valia. E ele era usado. Só que ele usado bastante na guerra do Paraguai, é por causa do nome. E aí vem outros tipos de nó. Por exemplo, tem o nó maragato e o chimango, que é o que diferenciava os dois grupos que tinha antigamente. Então não era apenas a cor do lenço, mas o nó também. Também, o nó também. Olha aí, eu só. Obrigado, Thiago. Olha, né, a nossa cultura é tão grande que a gente passaria aqui o programa inteiro, este e outros mais, falando, né, sobre a cultura do Rio Grande. Por isso que ela é tão forte e tão atual. Obrigado, Thiago. Parabéns pela conquista. Eu sei que tu vais representar bem a 13ª região tradicionalista nesses eventos, nessas tarefas, nesses encargos e também no concurso estadual em abril de 2015 em Marau. Felicidades, Thiago.